cansaço do dia, onde a tristeza da noite vem para mim. Vem para mim, tua dor eu posso aliviar. Ouve a voz e vem para mim. Vem para mim, vem para mim, só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vem para mim. E quando a vida só trouxer tristeza, quando a dor chegar e parecer o fim, a minha paz entrego a todo aquele que ouve o meu chamar e volta para mim. Vem para mim, vem para mim. Se a esperança fracassa ou se a dor te consome, vem para mim, vem para mim, só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vem para mim, só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vai, sim, vem para mim. Amém. Muito obrigada, Raquel. Gostaria de saudar toda a Igreja, todas as famílias aqui presentes, que possam ter um bom sábado, neste primeiro dia da Semana da Família. Nós escolhemos uma pessoa muito especial para vos vir falar. A Cristina, não sei se todos conhecem, mas se calhar há alguns que conhecem. A Cristina é psicóloga, tem feito muitas conferências para a Igreja, é psicóloga também da nossa clínica de Penela e vamos ouvi-la porque ela com certeza que vai trazer-nos algo de bom para nós e para as nossas vidas familiares. Portanto, a vossa atenção para ela.
bem? Antes de mais, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, independentemente de nos conhecermos ou não. É bom estarmos na casa do Senhor. É bom podermos louvar o nome de Deus. E é bom podermos partilhar a sua misericórdia. Uma palavra de saudação também àqueles que não se encontram aqui. Que o Espírito do Senhor possa estar convosco. Que possam sentir conforto e gratidão. E eu gostava de começar por aquilo que eu considero que é o mais importante. Por defeito e por feitio, eu gosto de contar histórias. Eu tenho 3 meninos, aliás, já inventei mais um. Tenho 3 meninos. E eu gosto da simplicidade da história das crianças. E eu ia pedir às crianças que viessem aqui à frente. Nós vamos falar sobre um menino, o Lucas. Vamos falar uma história sobre o Lucas. Este é o Miguel, não é o Lucas. E o Diogo. E o André. Vamos sentar de maneira a vocês verem para ali, queridos. Está bem? Sim? Vocês assim estão de costas para mim e para ali. Como é que vocês conseguem ver? Então, sentam-se aqui, de pernas à chinês. Há aqui algum menino que se chama Lucas? Não? Vocês conhecem algum menino que se chama Lucas? Algum amiguinho? Sim. E esse vosso amiguinho Lucas, ele é malandreco? É? Não? Pois, mas aqui o nosso amigo Lucas, ele era simpático, mas às vezes ele era um bocadinho malandreco. Vamos lá ver se eu me entendo com o que eu tenho aqui à frente. Sabem? Sabem nada, preciso de ajuda. O Lucas era um menino simpático, ele era despachado, mas ele era um menino que tinha assim um problema. Ele zangava-se com muita facilidade. E há uma expressão que eu não sei se vocês ouviram falar alguma vez, que diz que há aquelas pessoas que têm o coração à beira da boca. Já ouviram esta expressão? Não. Quer dizer que antes de eu pensar no que eu vou dizer, já as palavras saíram. E o Lucas era assim. Era um menino que falava sem pensar, zangava-se e blum, saía pela boca fora. Só que, sem ele perceber isso, ele magoava e irritava as pessoas. Mal ele tinha acabado de dizer as coisas. Oh, desculpa, eu não me queria zangar contigo. Desculpa, Miguel, eu zanguei-me. Pronto, as pessoas iam deixando de passar. Ele dizia as coisas sem pensar, logo a seguir ia pedindo desculpas. E pedia desculpa à mamã, pedia desculpa ao papá, aos amigos. Um dia ele ia passar no corredor da escola e sabe o que é que aconteceu? Da cá, minha querida, como é que tu te chamas? Simone. A Simone. Ia a passar assim e, sem querer, uma menina bateu nele, não foi? E o Lucas, podes sentar, Simone, deixou cair os livros. E virou-se para a Simone, muito zangado, e dizia: sua pateta, tu não estás a ver para onde é que andas? Olha a asneira que fizeste. Mas a amiguinha dele, a Júlia, que era uma menina assim mais tímida, ela ficou com as lágrimas nos olhos, no cantinho, assim encolhida, apreensiva, o que é que iria acontecer. E o Lucas, o que eu fui dizer? Oh, Júlia, desculpa, eu estava nervoso, dizia o nosso amigo Lucas. Não leves a mal. Mas a Simone, olha Simone, agora achei que eras tu que estavas na história. Mas a Júlia ficou muito atrapalhada. Foi então que a professora do Lucas, que tinha visto tudo aquilo, disse assim: ó Lucas, anda cá. E o Lucas, com o coração a bater, nervoso, e a pensar, que ela vai me dar um puxão de orelhas. Foi ter com a professora. E a professora deu-lhe uma folha de papel e disse-lhe assim: Lucas, amassa esta folha de papel. E o Lucas amassou a folha de papel até fazer uma bolinha. E a professora disse-lhe então: olha, agora eu quero que tu ponhas essa folha de papel esticadinha, exatamente como estava quando eu te dei. E o Lucas pegou na folha de papel, começou a esticá-la, tentou. Vocês acham que por mais que eu tentasse esticar esta folha de papel, ela voltava a ficar como estava antes de eu a ter amassado? O que acham? E se eu passasse a ferro? Acham que ficava? Não. Por mais
mais que eu tentasse, nem passando a ferro, a folha ficava igual como estava antes. Então a professora explicou assim ao Lucas: olha, Lucas, sabes? O coração das pessoas é como uma folha de papel. Tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós fazemos, os gestos, as palavras, elas vão deixando alguma marca no coração das pessoas. E por mais que tu peças desculpa, às vezes, aquilo que causaste no coração dos outros fica lá para sempre. Temos de ter cuidado com aquilo que fazemos. O Lucas ficou a pensar nisto. Agora eu quero-vos fazer uma pergunta. Alguém aqui já me sabe dizer, quando crescer, em que é que gostava de trabalhar? O quê? Cabeleireira, muito bem, e mais? Massagista. Olha, temos aqui a dupla perfeita. Uma cabeleireira e uma massagista. Montamos já um negócio. E mais? Quem é que já sabe o que é que queria ser? Tu queres ser o quê, querido? Tu queres trabalhar com golfinhos? Uau, fantástico. Muito bem, e mais? Tu queres tocar harpa, filho? Tu música já me vais. Médica. Ainda bem que as nossas crianças têm altos sonhos, e tu? Veterinária. Muito bem. Vocês, e tu, Miguelinha? Violinista. Muito bem. É bom ter sonhos, não é? Sabem que o Lucas também tinha um sonho. Ele, quando fosse grande, ele queria ter uma profissão especial. Mas ele sabia que nessa profissão, ele tinha que aprender a controlar-se. Então ele começou a fazer um truque lá dentro. Ele começou a dizer que cada vez que ele começava a sentir a vontade de dizer as palavras feias outra vez, de se zangar, a irritação, ele começava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele começava a contar a 10, até 10. E começava a acalmar-se. Com o tempo, ele conseguiu começar a contar mais devagar. 1, 2, 3. Ele começou a aprender a ter calma. E isto ajudou-o muito no futuro, porque ele queria ser piloto de aviões. Agora imaginem um piloto de aviões lá no cockpit, que é aquela zona onde eles pilotam o avião. Esta luzinha está aqui a piscar muito. Vou, mas é embora. Vocês gostavam de ir num avião em que o piloto fizesse isto, no meio do ar? Não, pois não. Ele zangou-se com a luzinha que estava a piscar e ia embora. Não era nada simpático, pois não? E o Lucas percebeu que isto o foi ajudando, porque ele agora tinha a responsabilidade de muitas pessoas. E ele acabou por perceber que o fato de estar calmo ajuda-o a cuidar dos outros. Mas mais do que isso, ele nunca se esqueceu da lição que a professora lhe ensinou. Que cada palavra que nós dizemos, cada gesto que nós fazemos, pode amassar o coração de alguém ou pode fazer com que essa pessoa fique feliz. Vocês como é que gostariam de fazer? Gostavam de deixar o coração dos outros amassado? Não, pois não. Vamos lembrar do Lucas da próxima vez, está bem? Desta história. Sim? Obrigada pela vossa ajuda. Vamos para os vossos lugares. Sim, meus queridos? Não passem ainda, por favor. Sabem? Às vezes é na simplicidade das coisas que nós retiramos as maiores lições. Quando tive contacto com esta história a primeira vez, fiquei a pensar como é que uma simples folha de papel consegue mostrar o impacto que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos, aquilo que não é dito, tem nos outros. Às vezes é muito mais profundo do que aquilo que julgávamos. Pediram para falar sobre a família hoje de manhã. Eu gostava de falar de uma forma um bocadinho diferente. Uma forma que nos ajuda a pensar um pouco mais em profundidade. A semana passada a minha mãe trouxe para a minha casa algumas fotografias para entregar ao meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo e ele tem um filho e a minha mãe disse, olha, estive a fazer um álbum para o teu irmão e um álbum para ti, com fotos de quando nós éramos pequenos, para que os meus netos tenham recordações da família. Mas o teu ainda não te dou. Levas o do teu irmão, o teu ainda não te dou. E eu estive a ver as fotografias. Estive a ver as fotografias e aquilo trouxe-me recordações. E eu gostava de vos mostrar duas,
Podem passar, por favor. Esta fotografia, embora não a vejam com muita nitidez, é uma fotografia de família como tantas outras. É uma fotografia da minha infância com alguns dos meus primos. Eu digo alguns porque nós éramos uma quantidade enorme de primos, ainda somos. E quando olho para esta fotografia, eu tenho uma sensação agridoce. O que é isto de sensação agridoce? Eu tenho recordações boas. Tenho vontade de voltar a ser criança, de brincar. Esta fotografia foi tirada na casa dos meus avós paternos. O meu avô era agricultor e nós estávamos por baixo das ramadas. E eu recordo-me de coisas como estar na cozinha à lenha do meu avô, éramos uma família muito grande, e de me sentir profundamente orgulhosa quando nos jantares e almoços de família, algum de nós, alguma das crianças, podia passar para a mesa dos adultos. Porque nós éramos tantos que tinha que haver uma mesa para os adultos e uma mesa para as crianças. Então, quando nós éramos promovidos a passar à mesa dos adultos, era um feito. Já éramos gente. Eu recordo-me que a cozinha do meu avô era uma casa típica de lavrador, e então na parte de baixo da cozinha nós tínhamos a corte dos animais. Mas como as ripas de madeira do chão, elas não fechavam totalmente, haviam sempre frinchas, o que é que as crianças fazem? Nós olhávamos pelo buraco para ver os animais lá embaixo. Eu recordo-me quando ia com os meus tios apanhar lenha. E uma das melhores recordações que eu tenho era de o meu tio me trazer no carrinho de mão em cima das folhas de eucalipto. São recordações boas, felizes. Recordações que marcaram a minha infância e que dizem há qualquer coisa na família que as torna únicas e distintas. Mas quando eu olho para esta foto, eu sinto uma tristeza profunda. Aquelas crianças que ali estão, hoje são adultos e pais. E eu olho para a vida de cada um e ponho-me a pensar, como é que olhando há 20, 30, 40 anos atrás, nós olhávamos para aquele rosto e dizíamos um rosto de inocência de quem está feliz. E hoje olhamos para os adultos e dizemos, como é que chegamos a isto? Como é que pela escolha alguns chegam a isto? Impressionou-me particularmente olhar para aquele bebé pequenino. Aquele bebé pequenino que ali está, ao colo da minha prima, é o meu primo Bruno. Impressionou-me porque ele já não vive. Ele, com 14, 15 anos, teve um acidente de moto e faleceu. E quando eu olho para ali, eu ponho-me a pensar, olha o Bruno, o que teria sido da vida dele se ele tivesse andado com Deus? Qual era o plano que Deus tinha para a vida dele? Olha a Elizabeth, porquê é que ela está nesta situação, neste momento? Qual era o plano que Deus tem para a vida dela? Olha para a Cristina. Será que eu estou a cumprir o plano que Deus tem para a minha vida? Eu gostava de vos mostrar outra foto. Este casal simpático são os meus avós paternos, por quem eu tenho um profundo carinho. Já não são vivos, nem um nem outro. E se vocês me perguntarem, eu gosto particularmente desta foto, porque além de ter muito poucas fotos dos meus avós, é uma das únicas fotos em que eu tenho a minha avó sorrir. A minha avó foi uma mulher extremamente sofrida. O meu avô, eu tenho recordações agridoces dele. Eu recordo-me de ser miúda e naquele clã de meninas e meninos, quando nós íamos visitá-lo, ele deixava a barba crescer e depois vinha-nos picar na cara, agarrava-nos para nos picar quando nos dava os beijos. Mas hoje que eu sou uma adulta e sou uma mulher, eu percebo porque é que a minha avó era tão triste e tão sofrida. Porque, infelizmente, como homem, ele foi muito mau. Então, quando eu olho para aquela foto, eu ponho-me a pensar, que memória é que o meu avô deixou? Que memória, que registro é que eu estou a deixar para a minha família e para aqueles que estão à minha volta? Se lá chegarmos, só Deus sabe. No dia da manhã, os meus filhos e os meus netos vão estar a olhar para uma foto semelhante e a ver os avós. O que é que eles irão pensar da avó Cristina? O que é que hoje os meus filhos pensam da sua mãe? Com isto em mente, eu gostava de vos convidar a ler uma parábola que se encontra no livro de Lucas, muito conhecida,
mas gostava de a analisar convosco de outra forma. Ela está no livro de Lucas, no capítulo 18. Não passem ainda, por favor. No capítulo 18. E vamos ler dos versículos 9 a 14. Lucas 18, versículos 9 a 14. E diz-nos assim, a parábola do fariseu e do publicano. Nós conhecemos bem isto. E diz-nos, e disse também, está Jesus a falar, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, querendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Sabem, quando eu leio esta parábola, a minha primeira reação, e falo eu, Cristina, é dizer: realmente o fariseu era um homem extremamente orgulhoso. Ele tem todas as características que eu não desejaria ter. Mas à medida que eu ia refletindo naquelas fotos, que eu ia refletindo na minha vida, eu comecei a sentir-me constrangida e a perceber que frequentemente eu sou muito mais parecida com o fariseu do que aquilo que gostaria. O Espírito de Profecia, em Parábolas de Jesus, tem este texto. Está a Sra. White, inspirada pelo Espírito Santo, a escrever acerca desta parábola, e ela diz-nos o seguinte: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, dirigiu Cristo a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador necessitado de perdão, mas por julgar-se justo e esperar obter elogio. Considera a sua adoração um ato meritório que o recomendará a Deus. Simultaneamente, dará ao povo uma demonstração elevada da sua piedade. Esperava assegurar-se do favor de Deus e dos homens. A sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Está cheio de louvor próprio. Isto é evidente no seu olhar, porte e oração. Apartando-se dos outros como se quisesse dizer: não vos chegueis a mim, porque sou mais santo do que vós, põe-se de pé e ora consigo. Todo satisfeito consigo mesmo, pensa que Deus e os homens o consideram com igual complacência. Ó Deus, graças te dou, disse, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Reparem, este homem vai ao templo fazer o quê? Ele vai procurar Deus? Ele vai tentar estar na presença do Senhor? Não. Ele vai mostrar-se. Ele vai mostrar quão bom é, o que tem feito e quão diferente é dos demais. Ele não vai procurar um poder que o transforma. Ele vai se recomendar a Deus e aos homens. Mas ele não sente necessidade de mudança porque ele é justo. Porque ele compara o seu caráter não com o caráter de Deus, mas com o caráter do outro. E isto é o mesmo que eu chegar aqui à beira de uns e dizer: se vocês soubessem, eu tenho os meus defeitos, mas se vocês soubessem o defeito aqui da minha vizinha do lado, não é? O meu comparado com o dela não é nada. E sabem, ao longo dos anos que tenho de experiência clínica, eu posso vos dizer que nada fere tanto como as palavras e os atos. E eu tenho encontrado vidas completamente destruídas por situações que aparentemente foram nada e fizeram a diferença naquela pessoa.
Porque quando eu o fiz, quando eu o disse, na minha justiça própria, eu esqueci-me de estar aos pés de Cristo. Eu era mais justa do que aquele que estava ao meu lado. Eu estava a semana passada a falar sobre isto com alguém. E quando eu estava a falar, estava a refletir. Quantas e quantas vezes em minha casa eu sou como o fariseu? Quantas e quantas vezes no meu lar eu sou como o fariseu? Porque sempre que eu confio apenas em mim própria, eu estou a destituir-me do trabalho que Deus pode fazer em mim. E eu estava a falar nisto, e um dos meus filhos estava a acenar a cabeça. A dizer, oh, se vocês soubessem o que se passa lá em casa. E ele tem razão. Se vocês soubessem, às vezes, o que se passa lá em casa. Graças a Deus que Ele não olha para mim, o Senhor não olha para mim por aquilo que a Cristina é, mas por aquilo que a Cristina pode ser pelo trabalho dele. E ao mesmo tempo eu estava a refletir. Pois é, mas tu que estás a abanar a cabeça, também estás a ter uma atitude de fariseu. Ainda não tens a maturidade para o compreender. Hás de lá chegar, da mesma forma como eu não teria. Mas hás de lá chegar. E o Senhor vai trabalhando connosco. Reparem, diz o texto de Lucas que o fariseu desceu para casa. Sim, estava a ver se o português estava correto. Foi para casa destituído da bênção divina. Queria Deus abençoá-lo? Sim ou não? Claro que queria. Então o que é que diz que o destituiu da bênção divina? Nós já vamos ver isso. O publicano. O Espírito de Profecia diz-nos o seguinte, em parábolas de Jesus sobre o publicano. O publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores. Mas como se fosse indigno de tomar parte na devoção, apartou-se logo deles. Ele não se sentia bem ali. Ele sabia que estava a ser julgado. Estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. O que é que ele sentia? Uma dor profunda que nós não conseguimos descrever por palavras. Às vezes, é um aperto tão grande dentro de nós que nós não conseguimos dizer mais nada ou fazer. Tira isto de mim. Entusiasmei-me com o microfone. Eu já passei por momentos destes. Onde é que tu estás, Senhor? Mas eu até tenho razão, Pai. Mas aqui não estamos a falar de quem tem razão. Aqui estamos a falar de atitude, que é uma coisa completamente diferente. Jesus tinha razão para se sentir injustiçado quando estava naquela cruz. Mas nem uma única vez vocês ouviram Jesus a abrir a boca e a dizer: é injusto, Deus, o que estão a fazer comigo. Não estamos a falar se é justo ou se não é. Estamos a falar de uma atitude de consagração ao Senhor, que é uma coisa diferente. Porque só há um único justo, que é Deus. Se eu confio em mim própria apenas, estou no mau caminho. Sentia que transgredira a lei de Deus e era pecador e poluído. Não podia esperar nem mesmo piedade dos circunstantes, porque todos o observavam com desprezo. Oh, meus queridos irmãos, tentem colocar-se no papel desta pessoa. É o mesmo que vocês entrarem nesta igreja, que provavelmente até se conhecem, e sentarem-se num cantinho, porque sentem que todos, quando olham para vós, vos olham com desprezo. O desconforto que isto causa. Mas naquele momento, aquele homem procurava apenas o único que podia fazer a diferença na vida dele. Tão grande era a ansiedade e a dor. E diz, sabia que em si não tinha méritos para recomendá-lo a Deus. E em absoluto desespero clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não se comparou com outros. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só na presença de Deus. Seu único desejo era alcançar paz e perdão. A sua única súplica, a bênção de Deus. E foi abençoado. Digo-vos, disse Cristo, que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Agora reparem. Qual foi a diferença entre um ter recebido a bênção do Senhor e o outro não ter recebido?
humildade, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a certeza que ele tinha que procurar. Ele sabia que em si não tinha méritos. Ele não se comparou com os outros. Ele procurou o único que o podia transformar. A maior parte das pessoas olha para mim e diz: tu dás a impressão de seres uma pessoa calma. Posso-vos dizer que o meu temperamento é colérico. E às vezes dá-me um formigueiro que começa nos pés e normalmente acaba nas mãos ou na boca. Depende das situações. Também vos posso dizer que, graças a Deus, eu já não sou a mesma pessoa que era há 20 anos atrás. E oxalá daqui a outros 20, eu possa voltar a dizer a mesma coisa. Graças a Deus que eu não sou a mesma pessoa que está aqui hoje convosco. Que seja para melhor. Mas aqui há dias estava a conversar com um amigo que me disse assim, eu estava a comentar, eu não sou propriamente uma pessoa muito paciente. Ele virou-se para mim e disse-me assim, Cristina, a coisa que tu mais tens é paciência. E disse aquilo tão espontaneamente que eu fiquei muito espantada a olhar para ele e a pensar, o que é que mudou? Porque eu recordo-me ter 14, 15 anos e estar na cozinha, em casa, a descascar uma laranja. E o meu pai se ter virado para mim e me ter dito, uau, é a primeira vez que eu vejo a Cristininha a fazer uma coisa com tanta paciência. Eu nem quero perceber o que é que acontecia lá em casa para ele comparar a minha paciência ao descascar uma laranja. Eu devia fazer com que as coisas levantassem voo de vez em quando lá em casa. Mas olhando para trás e tendo noção deste comentário que o meu pai fez há 20 e tal anos, e olhando para umas semanas atrás e tendo noção deste comentário que o meu amigo fez, eu digo, graças te dou, Senhor, porque eu já não sou a mesma pessoa. Graças te dou. E não estou a dizer isto em termos de exaltação, está bem? O que eu estou a dizer é, quando nós vamos aos pés de Cristo, quando nós temos a atitude de dizer, por mim eu não consigo, eu preciso de ti, este desespero absoluto, o Senhor faz maravilhas em nós. Maravilhas naqueles com quem nós vivemos. Eu tenho visto situações de profundo sofrimento em famílias. E tenho visto situações de autênticos milagres. Mas isto só acontece quando, independentemente de eu ter razão ou não, eu dou o passo de procurar Jesus. Foi isto que o publicano fez. Os outros desprezavam-no. Mais importante do que o desprezo era chegar a Cristo. Eles às tantas até tinham razão para o desprezar. Mas aqui ninguém está a falar de razões. Agora, o que eu não me posso esquecer é que uma família se forma com investimento. Eu gostava de avançar um bocadinho mais. Graças te dou, dizia o fariseu, porque eu não sou como os outros. Eu comparava-me com o que estava ao meu lado e não com aquele que estava acima de mim. E sabem, o texto do Espírito de Profecia remetia para um versículo de Isaías que eu fui colocar ali e que mexeu muito comigo, que dizia assim, é Deus que está a falar, e está a falar sobre aqueles que são orgulhosos e presunçosos. E diz, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. E agora reparem no contraste da atitude com Davi, quando ele reconhece o seu pecado e vai ter com Cristo e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Vocês percebem o absurdo do contraste que aqui está? E estamos a falar de quê? Atitude. Estamos a falar disto. Estamos a falar disto. Vamos avançar um bocadinho mais. Avançando, por favor. Jesus dizia, da abundância do coração, disso fala a boca. Não é? E não sei se vocês se recordam que ele disse isso num determinado contexto. Ele estava a admoestar aqueles que achavam que eram limpos. Não é? Vamos avançar, por favor. Reparem na diferença de atitudes.
O fariseu assentava em justiça própria, naquilo que os outros viam. Eu estou bem, eu não preciso de mudar. Eu venho aqui só para mostrar. E havia orgulho e presunção. E nós olhamos para aquilo e dizemos, não, eu não sou assim, até sou uma pessoa relativamente humilde. Quando uma palavra sai da minha boca sem ser filtrada por Cristo, eu estou a ser orgulhosa e presunçosa. Quando um gesto é feito por mim sem ser filtrado por Cristo, eu estou a ser como o fariseu. Porque eu estou a confiar apenas em mim. Em contrapartida, o publicano, ele reconhecia esta necessidade. Ele tinha uma relação de dependência. Agora, isto é uma coisa que não acontece espontaneamente. E tanto não acontece espontaneamente, que eu vou-vos dar um exemplo prático disso. É algo que tem que ser cultivado. Digam-me uma coisa, o que é que eu tenho aqui à volta da minha cinta? Ajudem-me. O que é isto? Um cachecol. Um cachecol, uma estola, seja o que for. Bom, não é propriamente a coisa que fica mais bonita na minha indumentária, pois não. E provavelmente, quando eu coloquei aqui à volta da cinta, alguns terão começado a questionar, mas o que é que ela está a fazer? Não é? Para que é que ela quer aquilo? Ainda por cima não é propriamente a coisa que fica mais bonita. O que é certo é que, independentemente daquilo que passou pela vossa cabeça, conseguiu desviar a vossa atenção, nem que fosse por uma fração de segundos, daquilo que nós estávamos a conversar. Então, esta é a forma mais prática que eu tenho de vos explicar, que é isto que acontece quando eu não estou ligada a Cristo. A minha atenção deixa de estar centrada no caminho correto. Ela é desviada para algo que é secundário, para algo que é acessório. E as coisas acontecem. Eu tenho que me manter focada, fazer um esforço, cultivar uma relação. Da mesma forma como se eu neste momento partisse uma perna e o fisioterapeuta me dissesse, Cristina, tu tens que andar todos os dias 10 minutos a pé, por muito que te doa, se queres recuperar a mobilidade da perna, por muito que doesse, eu estava a fazer esforço. Porque eu queria voltar a andar com a perna. Vamos avançar um bocadinho mais. Eu gostava de vos mostrar um texto que ainda vem neste livro, acerca desta parábola, que mexeu muito comigo. E diz assim, está a falar de Pedro, quando negou a Jesus, e ao mesmo tempo está a falar de fariseu. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. A senhora White não é meiga com as palavras. E agora reparem o que ela diz. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. Esperem lá. Ali o que diz é que nada é tão ofensivo a Deus como o assassinato. É isso? Nada é tão ofensivo a Deus como o adultério, como o roubo. É isso que ele diz? Não. Na minha escala de valores, eu sou capaz de olhar, por exemplo, para um homicídio e dizer, é horrível. Mas se eu olhar para o orgulho, eu digo, não é assim tanto. Na escala de valores de Deus, isto não é da forma como nós achamos. Nada é tão ofensivo a Deus como o orgulho e a presunção. Porquê? Porque nos exclui da presença do Senhor. Nós estamos perante um Deus de amor que nos quer ter na sua presença. Ele não faz isto arbitrariamente. É porque nos exclui da sua presença. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Agora, aos meus amigos, deixem-me fazer uma pergunta que eu não quero respostas, audíveis pelo menos. Porque a minha já eu a tenho há muito tempo. Será que olhando verdadeiramente para o que se passa no meu coração, eu não sou tantas vezes orgulhosa? Será que olhando verdadeiramente para os meus gestos e para as minhas atitudes lá em casa, eu não sou tantas vezes presunçosa porque eu é que sei? Será? Nesse momento, eu estou voluntariamente a excluir-me da presença do Senhor. E eu estou a colocar-me num caminho muito complicado.
compreendem a profundidade disto. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. Se vocês tivessem chegado à beira do nosso valoroso Pedro e lhe tivessem dito: ó Pedro, tu vais negar Jesus. Tu estás louca, Cristina. Nunca farei uma coisa destas. A história fala por si. A confiança em si mesmo induziu-o à crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar a seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir aquém do céu que estamos livres da tentação. Jamais. Eu gostava de vos mostrar umas imagens. A primeira questão que eu coloco é: eu sou um publicano ou eu sou um fariseu nas minhas atitudes? Será que depois de ler estes textos e sendo honesta comigo mesma, eu não questiono com mais facilidade? Porque a primeira vez que eu leio a parábola eu digo: não, eu não sou como o fariseu. Agora, depois de ter visto isto, eu começo a dizer: eu sou mais vezes parecida com o fariseu do que aquilo que eu gostaria. Muito mais vezes. Gostava de vos mostrar uma imagem. Desculpem, deixem-me só colocar uma outra questão. Esta é uma promessa que aparece em Jeremias. Creio que é bastante conhecida da maior parte de nós e é uma promessa que a mim me traz muito alento. Diz Deus: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está a pedir perfeição, está a pedir entrega, que é uma coisa diferente. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. É uma promessa linda, que não é para o futuro, é para hoje. Buscar-me-eis e me achareis quando me procuras de todo o coração, Cristina. Agora eu pergunto-vos: que tipo de planos é que Deus tem para nós? O que é que diz o texto? Planos de paz. Planos para nos dar um futuro. Planos para nos dar uma esperança. São planos bons. Se eu fosse uma vendedora e vos quisesse vender algo, eu tinha que ir pela positiva. E isto é o caráter de Deus no sentido de amor. Eu tenho planos de amor para vós. Agora eu pergunto-vos: tinha ou não tinha Deus planos para o fariseu? Tinha. Então se ele diz que tem planos para todos, não é? São todos. E que tipo de planos é que ele tinha para o fariseu? Planos de paz e de amor para lhe dar um futuro e uma esperança. E porquê é que ele desceu destituído da bênção divina? Porque ele não buscou o Senhor de todo o seu coração. Ele colocou-se voluntariamente fora do alcance da intervenção divina. E quando eu sou presunçosa ou orgulhosa, eu estou a fazer exatamente a mesma coisa. Avançando um bocadinho mais. Gostava de vos mostrar uma imagem. Não avancem mais. Eu não sou propriamente muito entendida em automóveis. Portanto, perdoem-me aqueles que estão mais à vontade com isto. Mas isto, há uns anos atrás, o Fiat 127, digam lá, era o ex-libris. Quem tinha um Fiat 127 era dono e rei da estrada. Hoje nós olhamos para aquilo e rimos. Mas, há uns anos atrás, aquilo era o topo de gama. Hoje, nós pensamos em algo mais deste género, que eu não sei muito bem o que é, em termos de marcas, mas acredito que seja bem melhor. Mas o que é certo é que daqui a uns anos vão olhar ali para a fotografia do BMW e vão dizer: olha para aquilo, não é? Vamos avançar um pouco mais. Avancem, por favor. Há uns anos atrás, ter uma casinha assim, eu até já lhe digo casinha, não era? Uau! Quem tem uma casa assim vive muito bem, não é? Hoje, nós já pensamos em coisas muito mais futuristas, não é? Olhamos, independentemente do gosto pessoal, o que é certo é que as coisas vão evoluindo. Mas, daqui a uns anos, adivinhem lá o que é que vai acontecer? A quem tem ali uma casa futurista, haverá qualquer coisa que será, aos olhos humanos, ainda melhor.
Vamos avançar. Meus senhores, digam lá, se viessem hoje de sábado de manhã para a igreja assim vestidos, iriam ter uma reação provavelmente não muito agradável. Mas na década de 60, quem andava assim, andava no pico da moda. As senhoras, em contrapartida, se viessem assim, eram capazes de ser olhadas de soslaio. E então que tal irmos para uma festa assim? Olha, sábado é um dia especial, vou assim para a igreja. Tudo passa, meus amigos. Tudo passa na vida. Eu hoje olho para as fotografias dos meus pais, olha a tua roupa, olha o teu penteado. Mas ainda a semana passada, tivesse exatamente essa mesma sensação quando os meus filhos olharam para as minhas fotografias e se começaram a rir. Olha para o teu cabelo, diziam eles. Imaginem daqui a uns anos. Tudo passa. E o sábio Salomão dizia, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem. Mas a terra para sempre permanece. No fundo, o que é que ele está a dizer? Ele está a falar mal contra as coisas. Não. O que ele está a dizer é que tudo passa. Passam as casas, passam os carros, passa a beleza, passa a saúde, passa a juventude. Tudo passa, tudo tem o seu tempo. Estas coisas são más? Não. Eu não devo é colocar o meu coração nelas. A minha vida não deve ser em função delas. Mas então nós colocamos uma questão. Mas então, afinal, se tudo passa, o que é que verdadeiramente fica? Sabem? Há algum tempo atrás, eu li esta frase, ela mexeu muito comigo. Diz assim, as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Provavelmente, daqui a algum tempo, se vos perguntarem, olha, qual foi o culto que a Cristina pregou no sábado? Olha, eu lembro-me vagamente disto ou daquilo, mas não é? Passou. Eu recordo-me da minha avó. A minha avó materna. Eu era pequenina quando ela faleceu. E eu não tenho uma memória visual muito clara dela. Eu não me lembro do rosto dela. Eu não me lembro se ela era alta, se era baixa, se era magra, se era gorda. Não me lembro. Mas há duas coisas que eu me lembro. Eu lembro-me da suavidade da pele do rosto. Para eu me lembrar da suavidade da pele do rosto é porque ela me encostava. Porque senão como é que eu poderia sentir um rosto? E eu lembro-me da meiguice e da ternura. Quando eu penso na minha avó materna, estas são as imagens que eu tenho. Qual é a imagem que eu estou a cultivar? O que é que eu estou a deixar para aqueles que estão ao meu lado e que Deus me trouxe como preciosos? Eu confio tanto em ti, Cristina, que eu te dou 3 meninos para tu criares para a honra e glória do meu nome. Eu confio tanto em ti, Cristina, que eu te dou um marido para tu honrares e amares e respeitares e para juntos crescerem para a honra e glória do meu nome. Eu confio em ti não por aquilo que tu és, mas por aquilo que tu podes vir a ser com a minha graça. Que planos é que Deus tem para mim? Quando eu olho para aquelas fotografias que vos mostrei no início, eu pergunto, será que eu estou a cumprir o plano que o Senhor tem para a minha vida? Será que um dia alguém, ao olhar para uma fotografia minha, vai ter a mesma reação que eu tenho hoje ao olhar para a do meu avô paterno? Há algum tempo atrás nós tivemos que fazer uma decisão muito séria, nós como família. Como todas as famílias têm que fazer decisões sérias em determinados momentos da sua vida. E uma amiga minha chegou à minha beira, eu estava a partilhar com ela isto, e ela estava com aquela excitação, tipo, vamos ter um presente. Quando nós estamos felizes, olha uma prenda. E ela dizia, uau, Cristina, isto é tão excitante, o que é que Deus tem para a tua vida? E eu fiquei a olhar para ela,
Porque a decisão que nós tínhamos que tomar era tudo menos excitante. E eu estava mais a pensar do género, oh Senhor, e agora? Outra vez? Sabem, quando nós às vezes dizemos isto. Mas quando nós olhamos para a promessa de Deus, pois eu bem sei os planos que tenho para ti, a minha reação devia ser um bocadinho mais parecida com a da minha amiga. O que é que tu tens agora para mim, Senhor? Uma vida de serviço que começa no lar. Vamos avançar um bocadinho mais. A humildade do publicano leva-me a sentir que eu estou muito longe do ideal do Senhor para mim. Mas dá-me a esperança de que aos pés de Cristo eu chego lá. Então, a minha oração constante deveria ser, Senhor, filtra as minhas palavras, filtra os meus pensamentos. Ontem, eu não sei se, sobretudo quem tem ou já teve filhos pequenos, se identifica um bocadinho com isto que eu vou dizer. Mas a nossa experiência lá em casa é que, na sexta-feira, ao pôr do sol, é quando há sarilhos. É quando eles ficam irrequietos, é quando há birras, é quando há confusão, é quando fervilha tudo lá em casa. E às vezes nós estamos tão exaustos que dizemos, caramba, parece que chegamos ao sábado com tudo menos com o espírito de sábado. E quando damos por ela, as palavras já saíram, as coisas já se disseram e já fizemos quantidades enormes de disparates. Eu sinto-me tudo menos cristã. Estou-vos a falar com toda a franqueza da minha realidade, não tem que ser a vossa. Mas quando eu olho para esta experiência do publicano, eu dou graças ao Senhor porque Ele deixou isto registado na Bíblia. E digo, obrigada, Pai, porque eu posso chegar à Tua beira e dizer, olha, Senhor, voltou a acontecer. Ajuda-me. Ajuda-me a contar até 10. Ajuda a filtrar as minhas palavras. Ajuda a ver o melhor deles. Ajuda a ver o melhor em mim. Quando nós acreditamos no melhor daqueles que estão ao nosso lado, eles florescem. É isso que Cristo faz connosco. Eu quero terminar contando-vos só uma experiência. Há algum tempo atrás, eu falava com alguém, uma senhora, já perto dos seus 50 anos, que tinha e tem uma vida extremamente difícil. Resumindo, em poucos pormenores, a pessoa perdeu a mãe quando ainda era criança. O pai voltou a casar. A pessoa com quem ele voltou a casar, infelizmente, não acarinhou aquelas crianças, deu-lhes muito mal viver. Pelo caminho, esta pessoa sofre abusos. Como se não bastasse, ela, logo que chega à idade, casa com o primeiro que consegue para poder sair de casa. O marido era boa pessoa, mas era alcoólatra e deu-lhe muito mal viver. Tem 2 filhos, fugia frequentemente de casa quando o marido estava bêbado para poder escapar dos maus tratos. Chegaram várias vezes a chamar a intervenção da GNR, que ele era numa aldeia, e ouvir expressões do género, entre marido e mulher nós não nos metemos. E os vizinhos diziam, se vocês não intervirem, qualquer dia esta mulher aparece morta. Há uma altura que, desesperada, ela já não aguenta e foge com os filhos para outro local, para reconstituir a vida. Encontra outra pessoa, vive há alguns anos com essa pessoa, tem uma filha, essa pessoa a abandona, a filha sofre abusos, esta senhora vive com muitas dificuldades económicas, profundas dificuldades económicas, e quando ela estava comigo, no seu desespero, ela dizia-me algo. Oh, Cristina, às vezes eu acho que devia ter aguentado aquela pancadaria do meu marido, porque pelo menos eu agora tinha uma casa. Porque eu agora nem uma casa tenho. E nós, na nossa lógica, dizemos,
Isto não é uma forma correta e saudável de pensar. Ninguém, em seu perfeito juízo, vai dizer à pessoa: tu devias ter aguentado e apanhado quase até à morte para ficares com uma casa. Mas o sofrimento e a angústia daquela pessoa era tão grande que nós, quando estamos cansados e exaustos pelo sofrimento, tudo assume lógica na nossa mente. E fomos conversando. E fomos orando. E fomos falando. E a determinada altura, ela dizia-me: foi tão bom falar consigo. Foi tão bom orar por mim. Reparem, a situação dela continua difícil. Ela continua a ter momentos de angústia. Mas porque alguém a ouviu, porque alguém orou com ela, porque alguém acreditou no melhor que ela tem de si com Cristo, ela passou a olhar para as coisas de outra forma. Isto só é possível por Jesus. Eu gostava de terminar pedindo-vos que, em consciência, vocês refletissem com os vossos próprios botões, na presença do Senhor, nos nossos lares, nas nossas famílias, naqueles que temos à nossa volta. São perfeitos? Não. Graças a Deus por isso. Porque se eu fosse perfeita, ou se o meu marido fosse perfeito, nós não nos aturávamos um ao outro. Porque quanto mais perfeito ele fosse, mais imperfeito eu era à beira dele. Mas graças a Deus por isso que peguem pessoas imperfeitas e as eleva até ao caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é amor, é paciência, é ternura, é humildade, é dependência do Pai. O livro Parábolas de Jesus, quando fala desta parábola, tem uma última citação que eu gostava de encerrar com ela. Que ela faça a diferença nas vossas vidas. Diz assim: então a linguagem da alma será: Senhor, toma o meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir pela minha alma. Louvado seja Deus por nos dar esta esperança, que é a mesma que vos dá a vós. Que o Senhor vos abençoe.